Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15 a seguir, para a glória de Deus. Amém? E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre. Amém? Vamos meditar juntos nesta palavra? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15 a seguir, para a glória de Deus. Amém? E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Isso Jesus dizendo, né? Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Isso, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, essa palavra Jesus disse para quem? Para Simão Pedro, ou para Pedro, isso mesmo. Por três vezes, Jesus fez certamente a mesma pergunta para Pedro, se Pedro amava o Senhor. Essa certamente foi a pergunta do Senhor, certamente por três vezes, se Pedro amava ali ao Senhor. Louvado seja Deus. E pela primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se Pedro ali amava o Senhor, olha só de que forma o Senhor Jesus Cristo, aleluia, falou para Pedro, dizendo: escuta, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso nós estamos, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, amém? No seu capítulo 21, no seu versículo, louvado seja Deus, aleluia, 15 a seguir. Escuta só, olha. E depois de terem jantado, veja só que certamente eles ali acabam de jantar, havendo certamente eles acabado de jantar, escuta, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, olha o que Jesus agora diz a Simão Pedro quando eles ali acabam de jantar, ou quando eles terminam de jantar. Jesus diz para Simão Pedro o seguinte: louvado seja Deus, aleluia. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Essa foi a pergunta, meu irmão, minha irmã, que Jesus fez para Simão Pedro. Jesus perguntou se Pedro amava, aleluia, mais a Jesus do que os demais que eles certamente estavam. E a resposta de Pedro para o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, foi de que sim. Pedro disse certamente para Jesus que amava a Jesus. Mas a pergunta que Jesus fez para Pedro foi se Pedro amava mais a Jesus, certamente, do que aqueles que também ali estavam. E a resposta de Pedro para o Senhor Jesus foi que sim. Isso mesmo. Glória a Deus. E havendo Pedro dito sim para o Senhor, aí o Senhor Jesus Cristo, agora, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, manda que Pedro faça uma coisa. E agora, o que então o Senhor Jesus Cristo mandou que Pedro fizesse? Jesus manda que Pedro apacente o quê? Apacente as ovelhas de Jesus. Isso mesmo. Jesus dá uma ordem para que então Pedro, por ter dito Pedro que amava ali o Senhor, então Jesus dá uma ordem para que Pedro apacente as ovelhas de Jesus. Mas não ficou só nessa vez.
Não, Jesus vai fazer a pergunta pela segunda vez a Simão Pedro. Escuta só, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Isso aqui foi Jesus dizendo para Pedro. Como é bom quando nós paramos um pouco e ouvimos Jesus. E ouvimos o Senhor Jesus dizendo alguma coisa, dizendo alguma palavra para mim e para você. Eu amo demais ouvir o Senhor Jesus dizer alguma palavra, falar alguma palavra para mim. Isso hoje é através do que está escrito, é que nós podemos encontrar certamente o Senhor Jesus, por exemplo, falando comigo e com você. Porém ali estava Jesus como homem, fazendo a Pedro a pergunta. Pela primeira vez, Pedro responde que sim, que amava sim o Senhor. O Senhor queria saber se Pedro amaria mais ao Senhor Jesus do que certamente os demais que ali estavam. E Pedro disse que sim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Será que realmente eu amo o Senhor Jesus? Será que você ama o Senhor Jesus? Será que nós amamos ao nosso Senhor e Salvador, aleluia, Jesus Cristo? Aleluia. Que tipo de amor eu tenho pelo Senhor Jesus? Porque Pedro disse que sim, que amava o Senhor, sim, não resta dúvida. Jesus faz a pergunta pela segunda vez. Pedro responde certamente que sim. E Jesus dá-lhe a ordem pela segunda vez a Pedro, que Pedro apacenta as suas ovelhas. Jesus faz a pergunta para Pedro pela terceira vez, e certamente Pedro entristeceu-se por haver o Senhor feito a pergunta pela terceira vez, né? Aleluia. E Pedro certamente disse para o Senhor que o Senhor sabia, o Senhor sabe tudo, né? O Senhor sabia que Pedro certamente amaria quem é o Senhor Jesus. Aleluia. Amado ouvinte da palavra de Deus, o Senhor Jesus sabe perfeitamente bem quem ama Ele. Se você, irmã, é uma pessoa que ama Jesus, Jesus sabe que tu ama Ele. Se você, meu irmão, é um irmão que ama o Senhor Jesus também sabe que você ama Ele. Se eu, irmão João Brito, que aqui está, se amo o Senhor Jesus, Ele também sabe se eu amo Ele. Ou seja, Jesus sabe quem ama Ele. Mas impressionante, Jesus sabendo que certamente Pedro iria dizer sim, Jesus fez a pergunta, não só uma vez. Jesus fez a pergunta pela primeira vez, pela segunda e pela terceira vez. E a ordem do Senhor para Simão Pedro foi que Pedro, aleluia, apacentasse o quê? As ovelhas do Senhor Jesus. Por quê? As ovelhas do Senhor Jesus, elas precisam serem apacentadas. As ovelhas do Senhor Jesus, elas precisam serem cuidadas. Aleluia. O povo de Deus precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Aleluia. Louvado seja Deus. Com que isso é feito? Com a palavra. Então veja que Jesus em uma outra palavra disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso estou trazendo para a glória de Deus essa mensagem, a qual o Senhor Jesus fez a pergunta para Pedro pela primeira vez, se Pedro ali amaria mais o Senhor do que os demais. Certamente Pedro disse que sim. Jesus deu a ordem para que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus faz a pergunta, Pedro certamente diz que sim, claro. Jesus dá uma ordem pela segunda vez, que Pedro apacente as suas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus faz a pergunta para Pedro. Pedro entristeceu-se, né, e disse que o Senhor tudo sabe, ou seja, Senhor, tudo o Senhor sabe que eu tenho. Jesus deu-lhe a ordem pela terceira vez que Pedro apacentasse as ovelhas do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra, não resta dúvida. Glória a Deus, você, por ser uma ovelha do Senhor Jesus, precisa ser bem apacentada. Glória a Deus. Então pode faltar alguma coisa, só não pode faltar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que cuida de mim e é a palavra de Deus que cuida de você, amado ouvinte da palavra de Deus. Fique com essa palavra. É a palavra de Deus que cuida de mim e é a palavra de Deus que cuida de você. Jesus deu a ordem para que Pedro apacentasse as ovelhas dele, aleluia, pela primeira vez, pela segunda e pela terceira. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, amém.